Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Daniel Ferreira. Estou aqui para estudarmos juntos da Palavra de Deus. Hoje vamos falar a respeito do batismo nas águas. Falaremos aqui de qual a importância do batismo nas águas, como deve ser realizado por meio da aspersão ou por imersão. O batismo deve ser realizado em nome da Trindade ou de Jesus? O que vocês acham? Vamos falar aqui embasado na Bíblia. Não vamos falar nada de nós mesmos, porque de nós não temos nada. Mas o que a Bíblia nos revela, isso é importante. O que Jesus deixou para nós nas Escrituras, isso é importante. Não devemos acrescentar e nem tirar nada dela. Sabemos que as traduções da Bíblia têm algumas colocações a mais ou a menos, ou até mesmo algumas adulterações colocadas por pessoas a fim de denegrir a palavra, de deturpar a palavra. Mas sabemos que Deus jamais deixará que a essência do Evangelho de Cristo seja perdida. Por mais que os homens tentem deturpar a palavra de Deus, mas ali está contido o Evangelho de Deus. Amém? Vamos orar a Deus para que Ele possa nos inspirar e que você também possa compreender através do Santo Espírito de Deus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, neste momento, ó Pai, pedimos a Tua direção para dirigirmos este estudo, ó Pai, sobre o batismo, que é um dos temas principais, ó Pai querido, do Teu Evangelho, Jesus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos inspire para aprendermos da Tua palavra. Assim, meu Deus, como o Espírito Santo inspirou os santos, apóstolos, profetas e homens de Deus, ó Pai, a escreverem a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Inspire também as pessoas que vão, ó Pai querido, ouvir este estudo, que elas venham acompanhar na Tua palavra, Senhor. Que não venham, meu Deus, ó Pai querido, entender nada de mim, porque eu não sou nada. Mas a Tua palavra revela, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos começar. Bom, vamos começar aqui com a pergunta. Qual a importância do batismo? O que é o batismo? O batismo, vamos ler aqui. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esses versículos estão contidos em João, no Evangelho de João 3, de 3 a 5. Nesses versículos vemos que Nicodemos, mesmo sendo um conhecedor da lei, dos escritos sobre contidos na palavra de Deus, o qual destinava a vinda de Jesus a esse mundo para morrer por nós, mesmo assim ele não tinha o conhecimento da verdade, porque ele não conhecia a Jesus verdadeiramente, que o propósito dos profetas e da lei era a vinda de Jesus Cristo a esse mundo para nos tirar do pecado. E Jesus, quando pregava, ele ensinava o arrependimento. Primeiramente, João veio batizando para que o povo cresce no que havia de vir, no caso, Jesus Cristo. E Nicodemos, ao encontrar Jesus, disse: mas
Como assim nascer de novo? Então dá a entender que ele não conhecia o Espírito de Deus, ele não conhecia a lei e as Escrituras, como qual a finalidade dela. Mas Jesus ali disse, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. No caso, Jesus estava falando o quê? Que ele tinha que se arrepender e nascer de novo, que era o batismo nas águas, para que ele então pudesse receber o Espírito de Deus que estava em Jesus. Vamos para outro versículo. Aqui nós vamos ler em 1 Pedro 3,21, que diz assim: e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Nesse versículo vemos a entender que no contexto de 1 Pedro 3,21 se fala do dilúvio, da água que cobriu a terra, que por meio do dilúvio foram salvas 8 pessoas. Ali no caso representava um batismo de Deus, e que somente Noé e sua família, no caso 8 pessoas, foram salvos. E aí, em consequência disso, fala, isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Hoje é o batismo nas águas que vai inserir cada um de nós no corpo de Cristo. Mas isso não quer dizer que um simples banho pode lavar os nossos pecados. Mas o batismo, ele é uma consequência de um arrependimento. Ou seja, a água do batismo, ela não vai tirar a sua sujeira do pecado, e nem sequer a sujeira do corpo. Ela vai simplesmente confirmar uma ação que você teve antes de descer as águas, que é o arrependimento que você, das suas práticas antigas, do que você praticou no passado. Então, a partir do momento que você se batiza nas águas, você está deixando tudo para trás. Tudo que você praticou no passado vai ficar no esquecimento. E aqui diz, né, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Ou seja, quando você se batiza nas águas, você está morrendo para a velha vida. Você está morrendo para o pecado. Você está ressuscitando com Cristo. Isso não quer dizer que você morreu no corpo e ressuscitou. Não, mas que você morreu para o mundo, para o pecado. E o caso da ressurreição de Cristo Jesus, que um dia todos vamos morrer, mas a promessa de Deus, de Jesus, é que um dia Ele vai nos ressuscitar no dia da vinda dEle. Amém? Então, esse versículo aqui representa o quê? Que nós se arrependemos e temos a partir de então uma consciência, uma boa consciência. Temos o compromisso que não vamos pecar mais. Amém? E um dia vamos ressuscitar com Cristo. Vamos ler aqui agora em 2 Coríntios 5,17. Por que deve se batizar nas águas? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós vemos aqui uma confirmação, né, daquele versículo de 1 Pedro, que assim que nós mergulhamos nas águas, um símbolo que nós nos arrependemos, nós nos tornamos nova criatura. Eu quero ler essa observação aqui.
Através do batismo morremos e ressuscitamos uma nova criatura espiritual. E assim nos reconciliamos com Deus por Jesus Cristo, sendo também inseridos no corpo de Cristo. Isso é importante, porque quando nos batizamos, nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. A Bíblia nos diz que quando nos batizamos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um das pessoas que se reconciliam com Deus, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. É onde diz que o corpo de Cristo não é apenas um só membro, mas vários membros. Então nós nos tornamos mais um membro do corpo de Cristo. Amém? Vamos ler. Um só corpo. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, que é o Espírito de Cristo, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muito, como eu estava falando para vocês, né, amados? O corpo de Cristo somos todos nós, a igreja de Deus. Amém? Vamos para mais uns versículos. Qual a diferença entre o batismo de João e dos apóstolos? Vamos ler aqui, referência ao batismo de João, que está em Atos 19, 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. João pregava um arrependimento para que o povo cresce no que havia de vir, que era Jesus Cristo. Já em Atos 2:38, nos diz qual o significado do batismo em Cristo Jesus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? O batismo de João era um batismo para que o povo cresce, que ele viria. E o batismo pós a morte de Cristo já era para o perdão e inserção no corpo de Cristo. Vamos para mais um texto. Paulo mandou 12 discípulos de João serem batizados de novo. Vamos ler? Está em Atos 19, versículo 2 a 6. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Vocês veem aqui a diferença, que mesmo os 12 discípulos de João tendo sido batizados por João, tiveram que ser batizados novamente. Aqui diz, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, para que pudessem receber o dom do Espírito Santo. Assim eles receberam o dom e começaram a falar em línguas. Mas a ênfase aqui é que eles, mesmo tendo sido batizados por João, eles foram batizados novamente em nome de Jesus Cristo. Como o batismo deve ser realizado? Por aspersão ou por imersão? Vamos ler aqui João 3:23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha
para ser batizado. Vemos aqui nesse versículo que João batizava onde havia muitas águas. Então dá a entender aqui é por imersão, porque João sempre estava em lugares onde tinha muitas águas. Vamos ler também em Atos 8:36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Atos 8:38, sequência desse. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Felipe e o eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Vemos nesses dois versículos que o eunuco que Felipe batizou, ele teve que descer aonde havia águas para que pudesse ser mergulhado. Olha, o eunuco disse: olha aqui água, que impede de ser batizado, né? Então Felipe e ele desceram as águas e Felipe o batizou. Também entendemos que é por imersão, não por aspersão. Batismo por imersão. A Bíblia retrata o batismo como imersão, como visto nos versos onde os batizados desceram as águas. João batizava no Rio Jordão, onde havia muitas águas, e também em Enom, onde nós lemos. Amém? Vamos ler mais um versículo, né? O batismo deve ser realizado em nome da Trindade ou de Jesus? Irmãos, eu quero ler aqui 2 versos usados para dar base no batismo em nome da Trindade, que está em Mateus 28:19 e 1 João 5:17, que diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso está contido em Mateus 28:19. Eu não coloquei aqui, mas essa é uma versão da João Ferreira de Almeida. E 1 João 5,17 também, que diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Vemos aqui que esses 2 versículos dão base para o batismo em nome da Trindade. Mas, ao decorrer desse estudo, vamos ver algumas coisas que foram ditas por uma liderança da Igreja Católica Romana, que esses versos eles foram adulterados e acrescentados na Palavra de Deus. Amém? Vamos dar sequência. Na Bíblia de Jerusalém, uma das Bíblias mais próximas do original, deixa uma observação sobre Mateus 28:19, em nota de rodapé. Essa é uma Bíblia de Jerusalém. Era uma Bíblia mais próxima do original. E é a Bíblia católica. Ela, por ser uma Bíblia católica, ela deixa bem claro em nota de rodapé que esse versículo ele foi acrescentado depois nos anos seguintes da igreja, né? Não é uma coisa original. Então eu vou ler aqui para vocês verem. É possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Foi colocado depois. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve ter-se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Está bem claro aqui, né, irmãos? Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Só veio a ser colocado depois, mais tarde, a associação do batizado no nome da Trindade. Diz que foi colocado depois, ou seja, mais tarde no Concílio de Nicéia. Eusébio de Cesareia, em suas obras do século II d.C., afirma em seus livros históricos sobre a igreja do primeiro século
que a imersão em águas era feito em nome de Jesus, e que em Mateus 28:19 diz: Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em meu nome. Então vemos aqui que tem um possível acréscimo desse versículo de Mateus 28:19, tem uma certa mudança para que possa se comprovar a doutrina da Trindade. Mas vemos que eles mesmos, os próprios católicos, a própria igreja, confessa de ter sido colocado o batismo em nome da Trindade posteriormente. Não era assim que se batizava a igreja primitiva. A igreja primitiva batizava no nome de Jesus. Ela só foi fixada, o batismo no nome da Trindade, posteriormente, no concílio de Nicéia, proposto por Constantino, no ano de 325. Eu quero mostrar aqui para vocês esse livro. Esse é um livro de Bento XVI, um Papa emérito. O nome do livro é Introdução ao Cristianismo. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Joseph Cardinal Ratzinger, Introdução ao Cristianismo. Nesse livro ele fala a respeito do batismo em nome da Trindade e revela algo interessante. O próprio Papa revelando algo interessante, que diz assim, ó, livro do Bento XVI. Aqui está em inglês o que está no livro e aqui a tradução. A forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28:19, tomou forma durante o curso dos séculos segundo e terceiro, em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa. O texto, Mateus 28:19, veio da cidade de Roma. O batismo da Trindade, e texto de Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém, por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Muito poucos sabem sobre esses fatos históricos. Introdução ao Cristianismo, por Joseph Ratzinger, nas páginas 82 e 83, edição de 1968. Tá vendo, irmãos? O próprio Papa Emérito Bento XVI confirma em seu livro, que foi editado em 1968, nas páginas 82 e 83, que o batismo trinitariano ele veio a ser colocado no século 2 a 3, depois do início da igreja, no primeiro século, a partir dos anos 33, a partir da morte de Cristo. Então vemos que isso foi colocado, meus irmãos. Não é uma coisa que veio do nosso cristianismo. Aqui já é sobre o catecismo da Igreja do Vaticano. Ela também revela algumas coisas. Vamos ver aqui. O Catecismo do Vaticano confessa que o texto foi mudado, traduzido da página 164. Em Cristo, na Bíblia nos diz que os cristãos foram batizados em Cristo. Eles pertencem a Cristo, em Atos dos Apóstolos 2:36, 8:16, 10:48, 19:5. Nos diz, batizando em nome de Jesus, pessoa de Jesus. Uma melhor tradução diria, para o nome de Jesus, pessoa. Unicamente no quarto século, a fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo tornou-se uma prática. Somente a partir do século IV, traduzido da página 166. Opa, eu errei aqui. Deixa eu ver aqui. Perdão, mas vamos voltar aqui. Em adição, nós vimos como a igreja primitiva batizava.
primeiro século, o anúncio do Evangelho. Consequentemente, fé e o ato com o qual era selado em forma perfeita com o batismo, em nome, pessoa de Jesus Cristo, aparece o que nós chamamos de cristão, que significa gente relacionada de especial forma com Cristo. Mais tarde, o nome de Jesus foi elaborado e tornou-se no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se nós formos levar ao pé da letra, nós vamos ver aqui que, por exemplo, aqui, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Mas se nós formos levar ao pé da letra, Pai não é nome. Pai é um título. O meu pai não chama pai. O filho não se chama filho. O Espírito Santo não é um nome próprio. Então vemos aqui que há uma contradição. Porque quando se fala no nome do Pai, qual que é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito? Então há uma contradição, há um erro. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são 1 João 5 e 7. Esse é um dos versículos também que não existe nos originais. Esse verso não existe. Em algumas Bíblias, João Ferreira de Almeida ainda insiste em deixar esse verso, mas, por exemplo, na versão NVI, uma das Bíblias atuais dos nossos dias, uma versão melhor para entendimento, não contém mais esse verso. Na verdade, na NVI, ela já está escrita dessa forma: há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Então nós não vemos aqui nada que mostre que existem três deuses, três pessoas no céu que formam Deus. Não. Aqui diz que há três que dão testemunho: é o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Tem um códex sinaíticos que é do século IV. Esse códex é um dos mais antigos que foi encontrado. Então, nele não tem esse verso dando base para a Trindade, mas esta mesma forma está na NVI. Então, muitas das Bíblias já não contém esse verso: há três que testificam no céu, Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas somente na João Ferreira de Almeida e algumas outras Bíblias. Mas muitas versões já estão tiradas. Então temos que tomar cuidado com o que a gente lê. Às vezes nós lemos uma só versão de uma Bíblia e já damos como total confiança naquela versão bíblica. Às vezes contém erros, temos que tomar cuidado. O batismo em nome de Jesus. Por que deve ser em nome de Jesus? Vamos ler aqui. Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui está bem claro, né, irmãos? Em Lucas 24, 46 e 47, diz que o batismo seria, que o arrependimento, que é o batismo, seria pregado em nome de Jesus. Aqui, em seu nome seria pregado o arrependimento e o perdão. Não há contradição entre os evangelhos e Atos, mas apenas um acréscimo para dar base para a doutrina da Trindade. Então, temos que ficar atentos quanto a isso. Referências do batismo em nome de Jesus. Veja, irmãos, que no livro de Atos não vemos um só batismo em nome da Trindade. Teria, por acaso, os apóstolos, os discípulos, desobedecido à ordem de Jesus
Porque nas Bíblias que conhecemos, vemos que ali está escrito que Jesus mandou se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas já mostramos que isso foi deturpado. Então, os discípulos não desobedeceram a ordem de Jesus, mas eles cumpriram expressamente o que Jesus tinha mandado. Ide, fazer discípulos, batizai em meu nome. Então, eles fizeram o quê? Fizeram o que Jesus mandou. Vamos ver aqui, ó, logo nos dias de Pentecoste, onde houve um acréscimo de 3.000 almas para Jesus, onde Pedro estava fazendo o discurso. Vamos ler. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 8, 15 e 16 diz assim: estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então vemos aqui que no dia de Pentecoste, todos eles que se arrependeram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E em consequência disso, sendo batizados em nome de Jesus Cristo, eles receberam o dom do Espírito Santo. É incontestável. Já que em Atos 8, 15 e 16, foi quando foram pregar em Samaria, onde muitos haviam sido batizados em nome de Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então Paulo foi para orar e impor-lhes a mão para que recebessem o Espírito. Porque até o momento eles tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Amém? Em Atos 10, 47 e 48, vemos uma passagem sobre o centurião Cornélio, onde era um gentil, já era um gentil sendo batizado em nome de Jesus. Nesse caso, ele recebeu primeiro o batismo com o Espírito Santo. E logo em sequência, Pedro falou: como que pode, se ele, sendo um gentil, recebeu o mesmo Espírito que nós, por que vamos negar o batismo nas águas? Não, então vamos ler. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então vemos aqui que, mesmo sendo gentil, eles receberam o batismo em nome de Jesus Cristo. E, consequente, o Espírito Santo desceu sobre ele. O dom do Espírito Santo. O batismo dos 12 discípulos de João. Atos 19, 4 e 5. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Nós vemos esse versículo no início do estudo, que mesmo ele tendo sido batizados no batismo de João, eles receberam novamente o batismo em nome do Senhor Jesus para que recebessem o Espírito Santo. A ênfase aqui é que eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. O batismo de Paulo. Como que Paulo foi batizado? Paulo se batizou em qual nome? Atos 22, 16 está escrito assim: e agora que está esperando, levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. O nome de quem? O nome de Jesus. Paulo, nos versículos anteriores, no contexto de Atos 22, Paulo estava com escamas nos olhos, estava cego. Então Deus mandou que Ananias fosse até a casa e orasse para que as escamas dos olhos deles caíssem e que ele recebesse o Espírito Santo. Então Ananias disse: o que está esperando? Levante-se,
seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Invocando o nome de quem? Eles estavam falando sobre Jesus, que Jesus havia, que Paulo havia se encontrado com Jesus no caminho. E que Jesus falou que ele iria ser um pregador aos gentios. Então, Deus enviou ele para Ananias, que Ananias o batizasse. Amém? Mas a ênfase aqui também é que ele invocou o nome de Jesus para que fosse batizado. Batizados em Cristo Jesus. Em Romanos 6:3, vamos ler aqui. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ele levou todos os nossos pecados. Então, quando nós nos batizamos nas águas, os nossos pecados são todos levados também ao esquecimento, porque Jesus morreu por nós. Então, nós que somos batizados em Cristo Jesus, porque Ele é quem morreu por nós. É Ele quem levou os nossos pecados. Amém? Vamos ler em Coríntios 1:13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Cristo está dividido? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O que eu quero enfatizar aqui, nesse versículo? Esse versículo Paulo estava exortando os irmãos que muitos estavam dando muito prioridade, muito mais valor a Paulo, outros para Apolo e outros para Cristo. Mas Paulo falou assim: por acaso está Cristo dividido? Foi por acaso eu que morri por vocês? Vocês foram batizados em meu nome por acaso? Não, vocês foram batizados em nome de Cristo, porque foi Cristo que morreu por vós. Então eu queria dar a entender que todos que foram batizados em nome de Jesus, não de Paulo. Foram todos batizados em nome de Jesus. Gálatas 3, 26 e 27 diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? O batismo em Cristo. Em Efésios, para terminar, amados, eu vou ler um versículo aqui, que está em Efésios 4 e 5, que diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, todos nós que somos batizados em Cristo, temos a Jesus Cristo como Senhor. Temos a fé em Cristo, que só através de Cristo nos achegamos a Deus. E através do batismo nas águas, em nome de Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo. E, consequentemente, nos tornamos corpo, igreja de Cristo. A Bíblia fala que nós somos o corpo e Jesus Cristo é o cabeça. Então, aqueles que se batizam, se arrependem, se batizam, é inserido na igreja, no corpo de Cristo. E, consequentemente, Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo e Deus é tudo em todos. Amém? Que Deus abençoe vocês e cada um de vocês. Que possa ter servido esse estudo para vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E vocês busquem o conhecimento. Não acredite só em minhas palavras, mas vá a fundo. Procure conhecer mais a palavra de Deus. Porque não somos donos da verdade. Mas a Bíblia é clara e ela fala a verdade. Por mais que os homens possam ter deturpado, mas a essência do Evangelho e da palavra de Deus está contida nas Escrituras. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.